Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa coisa que está por trás de basicamente toda a tecnologia que usamos. É uma espécie de linguagem secreta, aquela que permite que o nosso mundo, o mundo físico, consiga conversar com o mundo dos computadores. Vamos falar, claro, de sinais e sistemas. Ok, então vamos a isso. Pensem nisto. De um lado temos o mundo real, né? Onde tudo é fluido, contínuo, tipo as ondas sonoras. E do outro lado temos os computadores, que são super precisos, numéricos, tudo a zeros e uns. E a pergunta do $1.000.000 é: como é que estas duas coisas tão diferentes conseguem comunicar? Como é que se faz essa tradução? É exatamente isso que vamos desvendar. Para começar, temos que entender uma coisa. Nós vivemos, literalmente, a nadar em informação. A temperatura a subir não é só calor, é um dado. A nossa voz não é só som, é uma mensagem. A luz, o som, o calor, tudo isso, no fundo, são sinais. São eles que carregam a informação sobre o que está a acontecer à nossa volta. Mas afinal, o que é um sinal? Bom, de forma simples, pensem num sinal como uma função, uma forma matemática de descrever um fenómeno do mundo real. É a matéria-prima, sabe? É a informação no seu estado mais puro, pronta para ser capturada e, claro, processada. Ok, se o sinal é a matéria-prima, então o sistema é a fábrica, é a máquina que pega nessa informação e faz alguma coisa com ela. Pode ser um filtro que limpa o ruído de uma música, um algoritmo que comprime uma foto para caber no telemóvel, qualquer coisa. A lógica é sempre a mesma. Entra um sinal, o sistema processa e sai outro sinal já modificado. Analógico versus digital. Pois é, aqui é que a coisa fica interessante. Este é o grande desafio, a tal de tradução. Como é que se pega na linguagem do mundo real, que é toda fluida e contínua, e se transforma na linguagem dos computadores, que é toda feita de pedaços, de números discretos? Olhem só para esta onda. Os sinais no mundo natural são assim, contínuos. A gente chama-lhes analógicos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eles existem em todos os momentos do tempo, sem falhas, sem interrupções. É um fluxo perfeito, uma representação exata de coisas como a nossa voz ou a temperatura a variar. Então, como é que se transforma isto em algo que um computador entende? O primeiro passo chama-se amostragem. A melhor analogia é mesmo esta. Imaginem que estamos a tirar fotografias daquela onda contínua, mas em intervalos de tempo perfeitamente regulares. Pimba, pimba, pimba. Cada uma dessas fotografias registra o valor exato do sinal naquele instante. E o resultado é este. Um sinal digital. Reparem bem na diferença. Já não é uma linha suave. Agora parece uma escada, cheia de degraus. O que temos aqui é uma sequência de números, de valores discretos. Pronto, a tradução está feita. E esta sequência de números que, no fundo, permite que a nossa voz se transforme num ficheiro MP3 ou que uma foto possa ser enviada pela internet. Então, para resumir a ideia principal, um sinal contínuo, o analógico, é como um filme, a correr sem parar. Já o sinal discreto, o digital, é mais como uma série de fotografias, de frames específicos. Nós saímos de uma descrição fluida para uma lista de números que o computador consegue finalmente entender. A identidade do sinal. Ok, agora que já sabemos a diferença entre contínuo e discreto, vamos aprofundar um pouco mais. Vamos olhar para as características únicas dos sinais. É quase como criar um bilhete de identidade para cada um deles, perceber a sua personalidade. Existem várias maneiras de classificar um sinal. Podemos ver se são sinais de energia, tipo um aplauso que acontece e acaba, ou são sinais de potência, como o sinal da tomada elétrica, que é constante. Mas hoje vamos focar-nos numa das classificações mais básicas e importantes, se o sinal se repete ou não. Ou seja, se é periódico ou aperiódico. Um sinal periódico, como o nome indica, é um sinal que tem um padrão, e esse padrão repete-se vezes sem conta, sempre igual, em intervalos de tempo certinhos. E porquê é que isto é importante? Porque esta repetição, esta previsibilidade, é super útil em imensas áreas, como nas telecomunicações ou no processamento de som. Conhecendo os sistemas. Muito bem, já falamos bastante dos sinais da matéria-prima. Agora vamos virar as atenções para os sistemas, ou seja, para as fábricas que processam toda essa informação. Só para relembrar, os sistemas são os faz-tudo. São eles que pegam no sinal de entrada e o transformam. O objetivo pode ser qualquer coisa. Limpar o ruído de uma gravação, encontrar um padrão específico nos dados ou simplesmente aumentar o volume, ou seja, amplificar a informação. As regras do jogo, certo? Mas para um sistema funcionar bem, para ser fiável, ele não pode fazer o que lhe apetece. Ele tem que seguir um conjunto de regras. São estas regras, estas propriedades, que definem como é que um sistema se comporta e que nos garantem que ele vai fazer o que esperamos dele. E a primeira regra de ouro é a linearidade.
O que é que isto significa? Que o sistema é previsível. Imaginem, se metermos o sinal A, sai o sinal B. Se metermos o sinal C, sai o sinal D. Num sistema linear, se metermos A mais C juntos, o que vai sair é, simplesmente, B mais D. É crucial porque quer dizer que o sistema não inventa coisas, não cria distorções estranhas. A matemática por trás disto chama-se princípio da superposição. Mas mais importante do que decorar a fórmula é perceber a ideia. Esta regra da linearidade é o que nos permite pegar num problema super complexo, dividi-lo em pedacinhos mais fáceis, resolver cada pedaço e depois juntar tudo no final. É uma ferramenta de análise poderosíssima. A segunda regra é a invariância no tempo. A palavra-chave aqui é consistência. Um sistema invariante no tempo comporta-se da mesma maneira hoje, amanhã ou daqui a um ano. Se atrasarmos um sinal na entrada, a única coisa que acontece é que a saída também aparece atrasada exatamente pelo mesmo tempo. O resultado é o mesmo, só acontece mais tarde. E é isto que a matemática nos diz. Deslocar a entrada no tempo resulta apenas em deslocar a saída no tempo. A forma da resposta em si, essa não muda nadinha. A seguir, causalidade. E esta regra é puro bom senso. Um sistema causal não pode prever o futuro. A saída dele, num determinado momento, só pode depender do que já aconteceu ou do que está a acontecer agora. Nada de bolas de cristal, o sistema não reage a uma coisa que ainda não entrou. E por último, mas não menos importante, a estabilidade. Pensem nisto como a regra de segurança do sistema. A ideia é simples. Se a entrada for limitada, controlada, a saída também tem que ser limitada. O sistema não pode explodir. O exemplo clássico é o de um microfone muito perto de uma coluna. Aquele apito agudo que fica cada vez mais alto, isso é um sistema a ficar instável. Um sistema estável, chamado de BIBO, garante que isso nunca vai acontecer. E pronto, aqui está o resumo, o nosso livro de regras dos sistemas. Temos a linearidade, que nos dá previsibilidade, a invariância no tempo, que garante consistência, a causalidade, que obriga o sistema a viver no presente, e a estabilidade, que o impede de perder o controle. São estas 4 propriedades que são a base de qualquer sistema fiável que se preze. E no final de contas, por que é que isto tudo importa? Porque entender estas regras, entender esta linguagem dos sinais e sistemas, é o que permite aos engenheiros criar, tudo, desde o telemóvel que temos no bolso até aos sistemas super complexos que controlam um avião. Tudo se baseia nestes princípios. E isto deixa-nos com uma última pergunta para refletir. Se os sinais são de facto a linguagem do universo e os sistemas são as ferramentas que usamos para os traduzir, o que é que ainda não aprendemos a traduzir? Que mensagens, que informações estão por aí à nossa volta à espera do tradutor certo? Fica a reflexão.